nós estamos de volta para o nosso último bloco aqui da nossa entrevista com o Cláudio Silva. Cláudio, eu estou aqui com um jornalzinho aqui. Esse jornalzinho aqui foi do período da tua gestão enquanto prefeito municipal, né? 2013 a 2016. Eu acho muito pouco provável quem tem esse jornal guardado desse tempo, né? Mas a gente folhando ele, a gente vê aqui quantas coisas foram feitas no teu período de gestão enquanto prefeito. Só que nesse tempo não se tinha o hábito de se usar as redes sociais da forma que elas são usadas hoje, né? Sim. Divulgando em Facebook, divulgando em Instagram, divulgando nas redes de uma forma geral, né? Mas eu vejo aqui por esse informativo o quanto foi feito no teu período de gestão, né? Aqui nós temos, folhando aqui, foi criado a Sala do Empreendedor, né? O que tu sentiu como dificuldade enquanto gestor que levou vocês a criar essa Sala do Empreendedor? Então, a gente, no período de eleição, ouvia muito dos empresários que era muito lento o processo de liberação de alvará, a dificuldade do pequeno empresário em relação à grana, né? Falta de recursos. Então, a gente, na Sala do Empreendedor, nós criamos um espaço. Primeiro, a gente aderiu à Lei Geral da Microempresa, com assessoria do Sebrae. Então, implantamos na cidade de Parobé, que é uma das vamos dizer que uma das linhas que propõe dentro da Lei Geral da Microempresa, a Sala do Empreendedor. Então, lá a gente reuniu profissionais de mais segmentos da prefeitura para agilizar a liberação do alvará, para ser uma porta de chegada, para que a partir dali pudesse avançar na prefeitura, precisava ser prioridade, né? Não podia... Geração de emprego, claro. Renda, e tributos. E tributos, claro. Não podia a empresa querendo iniciar, querendo ali se construir, abrir emprego, e ela demorar um ano, como diziam que demorava para liberar o alvará. Então, a Sala do Empreendedor basicamente era isso. Era o lugar onde recebia pessoas, onde agilizou o alvará. Nós conseguimos implantar um alvará que demorava, à época, um ano, um alvará em 15 dias, que foi uma coisa fantástica para aquele momento. Fantástico. Hoje consegue muito mais rápido, tecnologia, sistema integrado. Ali naquele período que implantamos, entre 14 e 15, foi isso? 2014, 13, 14, não tinha, era muito difícil. Então, algo astronômico, liberar em 15 dias. O pessoal se impressionava. Era monitorado, tinha um protocolo dizendo quantos dias podia ficar em cada setor. Então, chegava um alvará no teu setor, passava vigilância sanitária, tributária, todos os setores, planejamento. Chegava lá, tu já sabia, né? Que tu só podia ficar um dia ali, então tinha que correr atrás. O outro era 2 dias, para cumprir os 15 no máximo. Então, construímos isso, foi um grande sucesso, além do fundo de microcrédito, que essa sala também, através do governo do estado, ela intermediava e que repassou recurso para as empresas aí de toda a cidade. Perfeito. O microempreendedor individual surgiu dentro desta lei. O município pode, então, regulamentar a função do microempreendedor individual, que hoje é uma coisa tão comum. Foi no meu governo que iniciou em Parobé. É por conta dessa lei que a gente aderiu e aprovou na Câmara, então permitiu que o microempreendedor individual pudesse existir, regulamentando... O famoso MEI, né? O MEI. Regulamentando a informalidade, tirando as pessoas da informalidade. Sim. Isso foi um ganho do governo federal, né? A criação do MEI, assim, é extraordinário. Mas em outro momento nós vamos falar do MEI. Dá para falar só sobre isso. Dá para falar só sobre isso. Foi importantíssimo. Aqui é uma imagem de capa aqui, e eu tenho certeza que a maior parte da população de Parobé vai desconhecer isso ou vai até mesmo acabar dando mérito para outras gestões, né? Mas aqui na matéria de capa, diz que no teu governo vocês conseguiram um investimento aqui de 6,5 milhões de reais para ampliação do Hospital São Francisco. Então quer dizer que essa ampliação que a gente está vendo hoje, finalizada, ela foi conseguida no teu governo, na tua gestão, isso? Sim. Na verdade, antecedendo o investimento, o Hospital São Francisco ele estava numa situação falimentar. 38 milhões de dívida. Nossa. No período de campanha, inclusive, virou mantra dizendo que se nós ganhássemos o governo, fecharia o hospital. Claro, depois, ele fecharia de qualquer jeito? Fecharia. Depois, quando ganhamos, que nós fomos entrar e conhecer melhor, a gente entendeu, diziam que de fato estava quebrado. Conseguimos resgatar esse hospital, tem a história de Parobé, né? Os meus pais descontavam na folha de pagamento deles
um valor de 1% do salário mensal, era o valor que se descontava, para ajudar o hospital. E os empresários, as Alé especialmente, descontavam 1% da sua folha. Era um valor importante. Assim se construiu esse hospital. Entre trabalhador e patrão. O patrão, o valor era maior, mas olha o que é também uma família humilde tirar lá 1% da sua renda e pagar. Foi construído assim. E nós, então, o que fizemos? Regularizamos a situação do hospital, resolvemos a questão da dívida com o governo federal, e também isso tinha muito dos valores ali de repasse previdenciário para os trabalhadores, né? A cota que precisava ser paga não era paga, enfim, resolvemos isso. Transformamos o hospital 100% SUS, porque ele era... também tinha um valor da iniciativa privada, dos planos, à época tinha muitos planos, hoje já tem poucos, e os planos quebrando, a gente vê até o IP aí que está com muita dificuldade, sim, mas muitos planos que mantinham o hospital. A gente transformou ele 100% SUS, porta aberta. Eu acho que esse foi um dos marcos da tua gestão. Um grande marco. É um dos marcos, né? Grande marco, na saúde. Transformar o hospital 100% atendimento SUS. Isso, 100% SUS. E por que é importante a gente resgatar essa memória histórica? As pessoas esquecem. Sim. Ou esquecem, ou alguns, né, se fazem de esquecidos, mas são méritos da gestão do Partido dos Trabalhadores na cidade de Parobé, né? E essa verba para ampliação dele. O que a gente olha hoje, a gente vê, quando chega no hospital, chega na frente do hospital, você vê aquela parte da frente do hospital que parece quase que a recepção, a chegada do olhar externo, né? E o hospital inteiro você vê atrás. Pois sim, aquele hospital inteiro da parte de trás é o que nós construímos, é o que tem na foto de capa aí. Que legal. Então, essa obra toda foi desse período que a gente conseguiu o recurso através do governo do estado para essa construção. E também devolvemos o hospital para a comunidade, viu, Cristiano? Porque essa é uma sim, coisa que às vezes passa batido, nem é muito dito, mas assim, cada vez que eu vou no hospital, eles lembram disso lá, a diretoria, porque ele é filantrópico, né? Uhum. Então, ele estava encampado pela prefeitura. A prefeitura tomou conta, nomeava o administrador e tal. Uhum. E eu, ao regularizar o hospital, devolvi ele para a associação mantenedora. Então a associação, a partir dali, seguiu tocando. Uhum. E hoje eles dizem, chamam ainda prefeito, né? Fica os títulos. Prefeito, se o senhor não tivesse nos devolvido, talvez já teria fechado o hospital. Sim. Foi por ter devolvido para a comunidade. Então, 100% SUS, devolver à associação, que é quem efetivamente o construiu, né? Sim. Que a cada 2 anos elege um presidente, agora é o Elois. E a questão dessa grande obra é um grande... Triplicou, né? Triplicou sim, o número de funcionários. Olha o que tem de gente. É uma grande sim, empresa hoje. Hoje ele se tornou referência em vários segmentos, né? Ali, né? E toda a região. Boa parte disso também pelo seu porte, pelo tamanho e em função claro, da sua ampliação, né? A condição de atender. Exatamente. Deixa eu ver mais aqui o que nós temos da tua gestão. Foi feita a passarela ali na RS 239 também, né? Quase R$1 milhão, a primeira passarela da rodovia 239. Aquele era um lugar da morte, Cristiano. Sim. Aquele era um lugar da morte. Morria muitas crianças, morria adultos, idosos, era muito triste. Eu mesmo, quando era vereador, inclusive a gente uma vez fez uma mobilização, encheu ônibus e fomos pro Dyer, porque a gente não aguentava mais, né? Toda semana a pessoa morria para atravessar a faixa, né? A RS 239, ela foi muito importante quando ela foi construída para desenvolver a cidade, mas ela dividiu a cidade, né? Dividiu a cidade ao meio e lá o povo continuava entendendo que era a estradinha de chão que podia passar, porque sim, e morria, perdia criança, perdia... A partir da passarela, então, a gente resolve essa questão, um investimento importante, e ainda fica com esse marco de ter sido a primeira sim, da rodovia 239, foi construída aqui em Parobé, foi na nossa gestão, com o governo Tarso também. Muito legal. Marcos, assim, da tua gestão também, o concurso público, né, que tu fizeste, que eu me lembro na época, foi um concurso histórico, porque na região não houve um concurso com a magnitude, com o número de vagas que estavam disponíveis para cada cargo, para as funções, né? E eu sou fruto desse concurso, né? Eu fui nomeado naquele período. Eu passei nesse concurso, né? Mas enfim, quando tu assumiu a prefeitura, né? Por tu ter feito assim, um concurso dessa magnitude, tu deve ter percebido que existia uma defasagem nos postos de trabalho. Como que foi essa defasagem? Como foi essa tua percepção?
E o que foi isso que te motivou a fazer esse concurso público histórico na cidade de Parobé? Tem uma expressão no serviço público que é muito usada, que é dizer da precarização dos serviços. E eu vou na saúde, eu vejo que tem muita situação precária, né? Nas escolas, muito contato terceirizado, que aquela pessoa, o professor que é chamado emergencialmente, que daí em novembro ele é demitido, depois ele tem que aprovar de novo no edital, apresentar lá a sua pontuação, contata lá entre fevereiro e março, ele fica um tempo desempregado, o nível de compromisso dele com a escola é menor, porque ele nem sabe se vai ficar ali ou vai ter que ir para outra cidade da região, prejudica o resultado da educação, né? Na saúde era isso, ali como eu te dizia, planejamento não conseguia fazer projeto que não tinha engenheiro e arquiteto. Então, a gente viu, bom, nós precisamos avançar, fazer o município pensar para muitos anos, não é para essa gestão. E verdade, olha, sair do governo, tu é um profissional jovem, tu vai contribuir muitos anos com os teus alunos, com a educação em Parobé, assim como todos os outros que passaram, quer dizer, tu passou no concurso méritos teus, assim como todos. E eu tive uma certa dificuldade que o pessoal de Parobé dizia, mas abriu um concurso para trazer gente de fora. Eu disse, não, o concurso é assim, a lei estabelece que a pessoa vai e disputa livremente, de Parobé ou de fora. Qualificou muito os serviços, né? Então a gente concursou enfermeiros para todas as unidades de saúde, a gente concursou técnico de enfermagem, a gente concursou fisioterapeutas que estão até hoje atendendo, foram os que concursaram comigo, a gente concursou professores, então o maior concurso da história foi esse, de fato, de Parobé, e a gente também com isso, olha, trocou o motor assim do veículo, né? Porque daí a prefeitura começou um nível de produção outro em relação ao atendimento na saúde, em relação à qualidade na educação. O IDEB elevou, né? O índice que mede a educação básica, então deu um salto, e eu digo que muito a isso. Claro, tem outras medidas. Tem uma coisa que eu acho super importante sempre dizer, que é um ar-condicionado em cada sala de aula, que era uma meta. Justamente, eu ia citar aqui, né? Aqui na página 5 do informativo, né? Foi concluído um ar-condicionado para cada sala de aula das escolas municipais. Também uma marca da tua gestão. Sim. Né? Méritos da gestão, né? Isso é muito importante frisar. É claro que hoje, né, se a gente for andar nas escolas, talvez a gente não vai encontrar eles em bom estado, mas é uma questão de, né, os novos gestores que talvez deveriam fazer uma manutenção periódica não mantiveram essa manutenção talvez tão em dia, né? Mas o marco, né, o marco da tua gestão foi instalar ar-condicionados novos em todas as salas de aulas, né? Exatamente, porque nós entendimos que o ar-condicionado não é só para quem está num espaço administrativo, é para qualificar os serviços. Hoje já está muito mais democratizado o acesso. A gente tem ar-condicionado na casa da gente, né? Eu não sou prefeito 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos. Você imagina, então, o ar-condicionado não foi implantado em 16, acho que foi em 2015. Então, 8 anos atrás, como era incomum isso. E a gente, então, garantiu a qualidade lá, o conforto do aluno na sala de aula, né? Do professor para poder dar aula com tranquilidade. Você imagina, quem não é professor talvez não vá entender muito essa ilustração, mas quem é professor que estiver aqui nos acompanhando, aquela volta do intervalo. A diferença, né, que isso faz. A volta do intervalo do recreio, a gurizada, os gordinhos principalmente, né? Correm. Volta num desespero que demora quase meia hora para conseguir de novo se restabelecer. O ar-condicionado dá um clima melhor. Imagina manter aquela sala no calor depois, então, e mesmo seja no frio, fez uma grande diferença. Obviamente, precisava manter, garantir manutenção, substituição, aquisição de novos, né? Mas fomos nós, a gente marcou a história. O ar-condicionado em todas as salas de aula foi no meu governo. Antes não existia, talvez porque também não era tão democrático o acesso, de fato, não era comum. E, obviamente, não houve a decisão do investimento. Foi difícil, foi caro, mas compramos e colocamos em cada sala de aula. Isso é bem importante. Enfim, né? Aí demonstra a preocupação da gestão com educação. Com educação. É um concurso que concursou professores, ar-condicionado nas escolas, uma preocupação efetiva com educação. Com educação, somado com, não sei se vai para adiante, mas sim. Vale Alimentação. Vale Alimentação foi marca da tua gestão. Marca, também. Nós implantamos. Verdade. A licença maternidade de 6 meses. Outra marca da gestão. Então isso tudo, é claro que vai ao final, desemboca onde? Na qualidade da educação. Exatamente. Porque também elevamos o IDEB no nosso governo,
que é o índice que mede a qualidade da educação pelo governo federal, é quem mede, porque nós tomamos essas decisões de investir, houve investimento, houve resultado, né? Então, acho que é assim que a gente também vai plantando, semeando para a educação avançar. Claro, claro. Indo adiante aqui, na página 8 do informativo, tem as construções das UBSs, né? Também é uma marca da tua gestão. Aqui, nesse ponto específico, Cláudio, existe até algumas críticas na comunidade, né? Porque algumas UBS vocês terminaram, né? Fizeram lá a inauguração, colocaram ela efetivamente em funcionamento, mas outras vocês deram início, mas não foi possível terminar. Aí eu creio que a população precisa entender isso também, né? Em 4 anos não se consegue fazer tudo, né? Então é necessário uma outra gestão, uma nova gestão, né? Mais 4 anos para conseguir concretizar tudo que foi feito, né? Mas as que vocês entregaram no governo de vocês foi a OBS da Nova Parobé, correto? Temos aqui a da Coab, também vocês entregaram, né? E acredito que ficou mais algumas em andamento. Quais UBSs mais que ficaram em andamento no período da gestão? Na história da cidade, as unidades de saúde que tinham, elas eram muito pequenas, também atendendo a um período da história, né? De uma década de 80, algumas construídas, outra década de 90. Talvez teve uma que é a do bairro Laranjeiras, que é a última que foi feita. Essa era a que tinha condição de permanecer, permanece até hoje, inclusive é a única. Agora teve uma reforma dessa unidade. As outras todas não tinham condição, eram salinhas pequenininhas. Eu sempre uso o exemplo do bairro Vila Nova. Ela não passava 2 pessoas pelo corredor, assim, era impossível, né? Tinha lugar para 2 pessoas sentar, as outras ficavam na rua aguardando. Então a gente refez todas as unidades de saúde, construímos a do bairro Nova Parobé, abaixo do mercado de Irlã ali, com a grande, todas são mini hospitais, a estrutura arquitetônica que a gente construiu. Derrubamos aquela pequenininha e fizemos também uma big lá no bairro Coab, que concluímos, inauguramos e atendendo a população desde aquele período. Veja que quando você constrói a unidade desse porte, você já traz uma equipe de estratégia da saúde completa para dentro dela. Sim. Aquilo que eu dizia antes. Sim. Então é assim, é um prédio novo, mas também uma equipe de saúde, de estratégia de saúde da família. Então a gente implantamos, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que até hoje atendem na Nova Parobé, atendem a região do Coab e Palmeiras para lá. Fui eu quem implantei as equipes de saúde da família e o restante que tinha ali. Qual era o formato do postinho? Era um postinho, aquela coisa de um posto avançado. 1, 2 vezes, às vezes 3 por semana, tinha médico. Fora isso, não tinha. E não tinha nada também, né? Então a gente implanta uma equipe para atender ali dentro todos os dias, o dia inteiro. E ainda a gente coloca uma equipe volante na rua de agentes comunitários para ir nas casas para acompanhar as pessoas. Assim, olhando aqui sem muita estatística, sem muito dado, melhora ou não melhora a vida das pessoas? Com certeza. Então não é esperar a pessoa estar quase morrendo para sair correndo tudo para um hospital, enfiar na ambulância e correr para Porto Alegre. É cuidar das famílias antes. Então assim aconteceu. E deixamos encaminhadas também a UBS de Santa Cristina do Pinhal, do Morro da Pedra, do bairro Jardim, do bairro Alvorada e do bairro Vila Nova. Mais 5. Construímos 2, inauguramos, entregamos, deixamos 5 em andamento. E mais a UPA do bairro Integração, que a gente deixou ela toda pronta, toda a estrutura erguida, parede, reboco, ela faltava pintura, fiação e a parte hidráulica. Ela ficou toda concluída também, mas como eu dizia, não deu tempo. Né? Uma coisa que é importante salientar, né, para os ouvintes, que tu me falava antes, a dificuldade com a questão dos terrenos, né? Sim. Porque não foi só construir as UBSs, né? Quando você chegou na gestão, você se deparou com a dificuldade que não existiam terrenos da prefeitura, terrenos públicos nos locais para construir as UBSs, né? E vocês tiveram que fazer o investimento de adquirir os terrenos. Como é que foi esse processo? Isso talvez remonta lá atrás com a história do êxodo, né? Ao mesmo tempo que também as pessoas vinham para a cidade, também as áreas públicas elas não eram muito cuidadas, acabavam sendo usadas. Quando veio tinha uma casa, quando veio já estava há muitos anos, já não conseguia
mas reaver aquela área pública. Resumo da ópera. Nós, então, vamos fazer projetos para encaminhar para o governo federal. Não temos equipe. Então, vamos fazer concurso. Agora temos equipe. Fazemos projeto para enviar para o governo federal. Quando vai identificar as áreas, mapeia. Daí agora a equipe é que a primeira tarefa de vocês mapeia todas as áreas públicas da cidade. Né? Mapeia, porque tu vê uma área ali vazia, tu acha que é do município, mas tu tem que ver a escritura, ver a matrícula, né, no registro de imóveis. Então era essa a tarefa da equipe lá do planejamento primeira. Mapear toda a cidade da área pública para a gente ver onde iria construir essas novas obras. Não tinha. Então, nós tivemos que negociar aquela área de terra do bairro Alvorada, onde tem o BS. Nós tivemos que fazer lá com o loteamento que viria, uma área que era de um lugar, precisamos organizar. Precisamos fazer desapropriação, negociar área de terra lá no bairro Vila Nova. Bairro Vila Nova que era o fundo dos calçados Saft, lá um terreno que está ali, que eu até desconfio que tenha sido o próprio Saft que doou para o município construir o postinho e atendeu lá por 20 anos e serviu bem. Não dava para construir nada lá, não tinha espaço. Tivemos que também área de terra. No Santa Cristina do Pinhal, imagina que é interior, que normalmente tem muita terra, não tinha área pública. Lá não teve onde a gente tivemos que comprar uma área de terra. Compramos uma área de terra longa, que inclusive serviria também para a creche, que está em construção agora, que foi recursos também, que a gente intermediou, inclusive 450 mil inicial lá naquele período foi da Maria do Rosário, deputada federal. E assim foi em cada uma dos lugares, a gente precisou ir resolvendo primeiro o terreno, então... 4 anos para você dar conta de concursar a equipe, elaborar projeto, aprovar recurso, dar início de obras, receber o recurso, desapropriar e comprar terra, pagar terra, né? Sim. Fazer escritura, Cristiano, porque fazer escritura e registro de imóveis, cara, às vezes tem algumas que demoram meses, né? Tem alguma que demora meses para a prefeitura. Então, isso tudo a gente foi transpondo para dar conta de ter condição de execução de obras. Sim, legal. Cláudio, tem uma série de outros projetos aqui, a gente não vamos ter tempo, né, para tratar, mas o Patrulheiro Cidadão, um projeto que era executado nas escolas, série de outros projetos que também foram marcas da tua gestão, né? A Feira da Agricultura Familiar, que até hoje continua. Então, tudo isso é muito importante a gente relembrar, trazer à tona, trazer à memória da comunidade de Parobé, né? Porque isso a gente esquece isso muito rápido, né? Muito rápido. Para nós, então, encerrarmos a tua participação de hoje e encerrarmos esse bloco, eu quero finalizar com a seguinte pergunta. Essa pergunta, na verdade, é uma das principais críticas da oposição. Né? Qual é a principal crítica da oposição? Em relação ao Partido dos Trabalhadores, em relação ao PT, de uma forma geral, no cenário federal e no cenário geral, né? Que o Partido dos Trabalhadores ele tem um problema em fazer a sua autocrítica. Né? Essa é uma crítica da oposição. Né? Eu já escutei isso várias vezes, né? O Partido dos Trabalhadores ele tem um problema em fazer a autocrítica, em olhar no que ele errou, no que está errado e corrigir o curso. Tá. Eu quero te fazer essa mesma pergunta para ti no nível municipal. Hoje, se você tivesse essa oportunidade de novamente ser gestor na esfera municipal, né, prefeito novamente da cidade, do município de Parobé, o que tu faria diferente? Bem com essa ideia de autocrítica, tá? O que talvez não foi tão bom na tua gestão assim, que hoje pela tua experiência, você, quem sabe, faria um pouco diferente? Eu não tenho nenhum problema com isso, apesar de que eu sempre faço questão também de devolver a questão da autocrítica, porque sempre a quem cabe a indicação da autocrítica ao meu partido. Né? Mas eu penso que a autocrítica, avaliar aquilo que acerta ou não acerta, deveria caber a todos, né? Mas nós não ficamos dizendo e vocês vão fazer autocrítica, né? Até porque não fazem, mas faço com tranquilidade. Deixa eu te dizer que talvez, olhando esse mesmo jornal que tu folheia e tu próprio me diz, bom, hoje não, tá certo que eu também falo bastante, né? Então, às vezes não dá tempo para dar conta de falar sobre cada item. Mas a verdade, brincadeira à parte, apesar de ser verdade que eu também falo muito, a verdade é que são muitas ações, e que nós poderíamos ter feito escolhas
e finalizá-las no período daquele governo. Talvez o erro foi justamente nós termos acreditado que teria oportunidade de um próximo governo. Não foi possível, a gente passaria por um período eleitoral, né? Então, eu, por exemplo, na saúde, elegeria algumas prioritárias e não faria todas essas. Então, obviamente, nós poderíamos ter feito escolhas, ter eleito prioridades, por exemplo, na saúde. Eu penso que todas essas ações que nós desenvolvemos, implantamos e outras que nem falamos, como o programa Melhor em Casa, que visita as pessoas acamadas, que é uma coisa fantástica também. Fomos nós que implantamos. Até hoje ele funciona. Então, com esses programas e algumas das UBSs, ao invés de eu ter deixado, por exemplo, 5 UBSs, todas as que estão aqui em andamento, ter deixado creches que não falamos em construção, lá na Colina do Leão ainda não foi concluída, foi eu que iniciei, a Escola de Educação Infantil lá, no Residencial Azaleia, de ensino fundamental é a do Residencial Azaleia, a gente poderia talvez ter feito uma dessas escolas e focado e dado conta de concluí-la. Ao invés de deixar 5 UBSs em andamento, eu trabalharia hoje, bom, se eu der conta de fazer 2, talvez eu conseguiria fazer mais uma, então faria 3 e não deixaria as outras 4 em andamento, né? Então, eu penso que esta foi a decisão que nós deveríamos ter feito de outra maneira. Ter focado mais. A pavimentação de ruas, nós pavimentamos muitas ruas, mas sempre há muita necessidade, acabamos não falando sobre isso também. Eu acho que também é um ponto importante a questão da manutenção das ruas e do centro da cidade, porque eu noto que há muito isso, assim, um descontentamento dos moradores também do centro. O centro é o lugar onde todos os bairros circulam, então também é importante. A gente tem que cuidar da manutenção dos bairros, a gente tem que cuidar do centro da cidade, né? A gente precisa avançar em saúde perto das pessoas, a gente precisa qualificar a educação, eu penso que é por aí garantir a segurança pública. Então, assim, nesse tripé, ou talvez nessas 4 frentes, precisa ser o principal e o restante a gente vai dar conta conforme as pernas, né? Então, a gente fez muitas frentes, na maioria delas a gente conseguiu dar início, concluir a obra, ou manter os projetos até o final, todos, que inclusive todos foram depois desconstituídos, os nossos projetos sociais, né? De contraturno, na área do esporte, vários. Então, isso eu faria de autoavaliação. A gente poderia focar mais, definir áreas prioritárias e regiões, territórios, bairros, né? Finaliza aquela obra e depois senta com a comunidade de novo e rediscute, porque eu acho que essa é a grande questão. Ouvir a comunidade, a gente se comprometer, bom, agora o próximo período vai ser nessa região ou nessa pauta a partir da orientação que a população nos traz. Então eu diria que isso, talvez nisso nós tenhamos amadurecido e isso era o que a gente teria condição de também entregar mais. Olhar para frente, fazer muito, mas fazendo de maneira a iniciar e concluir dentro do mesmo período da gestão. Apesar que tudo aquilo que eu não concluí não foi nada que deixaram para mim, tá, Cristiano? É importante também ao finalizar tudo dizer. Iniciado do zero, né? Exatamente, zero. Desde a aquisição da área de terra. Então, eu acho que seria mais justo as pessoas cobrarem, prefeito não terminou a obra, que o outro deixou, não conseguiu terminar. Que é o que acontece hoje. Todas as obras que eu deixei, olha, 90% delas não conseguiram terminar. Está em andamento, mas não terminou. Então, assim, isso sim, eu acho que seria constrangedor. Agora, eu sou cobrado porque eu iniciei as obras todas, eu fiz o projeto de todas elas, eu adquiri terra para todas elas, né? Então, faço essa autocrítica e entendo que realmente precisava ser dessa maneira. Acho que a gente não deveria trabalhar de forma tão ampla, precisava focar mais. Por outro lado, também já faço junto à defesa, né? Se está em andamento, fui eu que iniciei. Eu não recebi nada em andamento para concluir. Perfeito. Então, estamos caminhando para o nosso encerramento aqui do nosso podcast Arquivo X. Cláudio Silva, foi uma satisfação ter esse bate-papo contigo nesta noite e queremos te desejar aí sucesso quem sabe nesse futuro pleito aí, né, para a cidade de Parobé. E nós desejamos sempre o melhor para o nosso município de Parobé. Cláudio Silva, um abraço. Obrigado, Cristiano. Tchau, gente.